Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu gostaria nesta mensagem relembrar com os irmãos, bem no começo da nossa igreja, quando Jesus já estava usando o dom da Santa Vó Rosa para dirigir esta obra e esclarecendo todos os assuntos, tirando todas as dúvidas e provando que realmente era Ele que falava com a Santa Vó Rosa e, através do dom dela, falava com os outros dois da direção, dirigindo perfeitamente a nossa igreja, desde o seu início. E um dos fatos que comprovou muito que ele estava com a vó dirigindo a igreja e também se agradando com as reuniões apostólicas, com os nossos sacramentos realizados, com as nossas festas comemorativas que já estávamos começando a festejar. E no Natal, o Jesus deu outra prova, numa noite de Natal, a todos nós, que realmente não só ele estava acompanhando todos os passos dessa igreja, como ele estava realmente dirigindo já a obra. E inclusive, irmãos, as datas comemorativas, todas, ele orientou a Santa Vó Rosa, inclusive a realizarmos as reuniões festivas, de acordo com cada data religiosa. Uma comemoração muito importante é o Natal, o dia que ele nasceu. E ele já havia falado a Santa Vó Rosa que realmente ele havia nascido nos primeiros minutos do dia 25 de dezembro. Mas ainda, nos primeiros anos, nós festejávamos o Natal na noite de 24 de dezembro, mas a reunião acabava por volta das 21h30, a festa de Natal. E eu me lembro, foi no Natal, logo no começo da nossa igreja, em que já estava o coro cantando, bem formado, e eles então ensaiaram o hino Noite de Paz, que a música é universal, todos conhecem, mas a letra é nossa. E então o coro ensaiou para apresentar na noite de Natal. E justamente durante a festa, mais ou menos às 21h daquela noite de Natal, que estávamos todos na igreja matriz antiga, comemorando o Natal, só que ia terminar às 21h30. E por volta das 21h, Jesus então apareceu à Santa Vó Rosa, lá dentro da igreja. Conversou com ela e confirmou a data do nascimento dele. Ele disse: realmente eu nasci nos primeiros minutos do dia 25 de dezembro. E já que o coro ensaiou com muito amor o hino Noite de Paz, eu quero que eles cantem à meia-noite, que foi justamente o horário que eu nasci, passando alguns minutinhos da meia-noite. Então eu quero que prolonguem esta festa até a meia-noite. Então, o irmão bispo, porque a Santa Vó Rosa, depois que teve essa visão e conversou com Jesus, ela então informou a direção da igreja e contou ao bispo, a irmã Odete, o que Jesus tinha orientado. Então, mais ou menos umas 9h15 da noite, o bispo então pegou o microfone no púlpito e nos explicou toda essa glória, dizendo: irmãos, Jesus está aqui. E ele apareceu a Santa Vó Rosa e conversou com ela. E confirmou novamente que realmente ele nasceu lá nas terras da Palestina, passando alguns minutos da meia-noite, ou seja, nos primeiros minutos do dia 25 de dezembro. Então ele falou para a Vó Rosa que, já que o coro ensaiou o hino Noite de Paz, a primeira vez que ia cantar esse hino em nossa igreja, então Jesus disse: eu quero que cante à meia-noite e quero, portanto, que prolongue esta festa de Natal até meia-noite.
Então o bispo nos contou com grande alegria e também nós ficamos muito alegres por saber que Jesus estava presente em nossas reuniões, porque foi como uma coisa inédita. Nós sabíamos que ele já estava dirigindo a igreja, nós sabíamos que ele estava sempre ao lado da Santa Vó Rosa com a Virgem Maria, nós sabíamos que era a Santa Vó Rosa que tinha o dom e Jesus a usava de um modo extraordinário para dirigir todas as coisas em nossa igreja e revelar todos os pontos de doutrina e começar a implantar a disciplina para que o povo fosse digno de todas as bem-aventuranças por merecerem os milagres e o nome de Filho de Deus. Sabíamos já muita coisa, mas não sabíamos que ele já estava em todas as nossas reuniões apostólicas, lá na sede antiga, presente em todos os nossos cultos. E justamente nessa noite de Natal, não somente ele confirmou a data que ele nasceu e o horário, como pediu que a nossa festa de Natal se prolongasse até um pouco mais da meia-noite, que o hino Noite de Paz fosse cantado à meia-noite, como também, irmãos, ele nos deixou a gloriosa notícia que ele estaria presente em todos os nossos cultos, na sede da nossa igreja e também em qualquer congregação nossa que fosse surgindo naquela época, porque naquela ocasião já havia alguns cultos domiciliares e algumas congregações. Então notem, para nós foi uma glória, uma alegria, uma festa muito linda. E o bispo então explicou isso de púlpito e nos disse: os irmãos que não puderem ficar até meia-noite, a hora que precisarem sair, podem ir saindo. Mas eu peço que pelo menos o coral permaneça até meia-noite para poder apresentar o Noite de Paz em louvor a Jesus no horário que ele estipulou, à meia-noite. Então vejam, irmãos, como desde o início Jesus foi preparando a nossa igreja, foi estimulando a nossa fé, foi orientando a própria Santa Vó Rosa e a direção para fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, com os planos de Deus, porque esta igreja surgiu na terra por vontade exclusiva e soberana do nosso Deus, por ordens dele. Eu digo sempre, esta igreja não surgiu por acaso e também esta igreja não se originou de outras e também não surgiu por divisão de outras. Mas surgiu quando Deus quis, na hora que ele ordenou a Jesus que começasse a usar a Santa Vó Rosa para restaurar na terra esta igreja apostólica, à semelhança da igreja apostólica do passado. E outro assunto que na mesma época Jesus orientou a igreja foi que, nessa ocasião, Jesus já excluía os desobedientes. Quando entrava algum comunicado que alguma pessoa, algum apostólico havia cometido um erro gravíssimo, a direção da igreja orava com a Santa Vó Rosa e através dela Jesus orientava o que eles tinham que fazer. E em diversos casos ele excluía a pessoa, porque eram pessoas indignas de estar em nosso meio e, além de indignas, estavam escandalizando outros. E o escândalo, irmãos, é um pecado que não tem perdão, porque leva criaturas à descrença e até à condenação. Então Jesus já excluía os desobedientes que estavam prejudicando a obra. Mas era o início, praticamente, da igreja. E a Santa Vó Rosa, o bispo e a irmã Odete tinham aquele amor como sempre tiveram por nós todos. Um amor muito grande pelo nosso povo, pelos jovens, pelos idosos, por todos. E cada um que se convertia, para eles era uma festa, era uma alegria. Receberam de braços abertos os novos convertidos. E ensinavam a todos nós a permanecermos fiéis, a sermos humildes, obedientes, a sermos também perdoadores, amorosos, pacientes, longânimos, e nos davam muito entendimento, muita sabedoria. A Santa Vó Rosa fazia isso até pessoalmente.
com a gente, nos aconselhando e preparava-nos para sermos os futuros obreiros desta igreja. Ela nos dava todo o preparo, inspirada por Jesus, nos ensinando tudo o que era necessário para o nosso bem e para o bem da obra de nossa igreja. Mas, é lógico, eles tinham um amor muito grande por todos. E quando algum pecava e era excluído, os 3 choravam. E eu cheguei a constatar diversas vezes isso. Eu estava começando a frequentar a nossa igreja. E eu frequentava muito o lar da Santa Vó Rosa, pedindo seus conselhos, recebendo suas orientações, e ela me abençoava, me ajudava tanto, que ela mesma foi me curando, porque a minha doença era um tanto estranha na época, e não havia propriamente um remédio próprio para curar aquilo que eu sofria. Apesar que eu era bem jovem, mas a Santa Vó Rosa, usada por Jesus, por Maria Santíssima, aos poucos eles foram me abençoando, foram me dando saúde, foram me curando. E eu estava sempre presente na casa dela em todas as ocasiões que eu conseguia ir até lá. E diversas vezes eu presenciei os 3 chorando. E me lembro uma vez que a Santa Vó Rosa, eu disse: vó, por que a senhora está chorando? Era um corista, um mocinho novo. E ela falou: eu tinha tanta esperança naquele jovem, porque ele era um bom corista, e eu estava querendo prepará-lo para ser um futuro obreiro, como eu estou preparando você e outros. Mas infelizmente ele não vigiou, ele pecou gravemente, desobedeceu às normas de nossa igreja, escandalizou os outros, e quando oramos, Jesus mandou excluí-lo. É por isso que nós estamos chorando. E eu não entendia muito, porque eu era novo na igreja, novo de idade, ainda não era obreiro, mas guardei isso comigo. E por 2 ou 3 vezes eu presenciei que eles choravam quando tinham que excluir alguém. Mas logo a Santa Vó Rosa nos falou: Jesus proibiu a gente chorar quando ele exclui alguém. E ele nos disse que quando ele exclui é porque tal pessoa não tem mais remédio, não tem mais jeito de se restabelecer. Então ele exclui. A não ser que mais tarde a pessoa, de tanto sofrer no mundo, venha se arrepender profundamente, sinceramente. Então ele, de acordo com o procedimento da pessoa, ele poderá perdoá-la, mas depois de um bom tempo. Ele não quer que a gente fique chorando quando ele exclui alguém, porque tudo o que ele faz é para o nosso bem e para o bem da nossa igreja. E se ele não tomasse tais medidas, a nossa igreja não seria verdadeira. A nossa igreja não seria restaurada como a igreja apostólica dos tempos presentes. Mas nós temos esta grande honra de sermos a igreja verdadeira que pertence ao reino do céu, porque Jesus toma todas as medidas dentro da misericórdia divina, dentro do amor divino, orientado tudo por Deus o Pai e dentro da mais justiça do reino do céu, porque a misericórdia de Deus nunca ultrapassa a sua justiça. Assim como a sua justiça nunca prejudica a misericórdia, mas tudo é harmonioso no Espírito Santo de Deus. Todos os dons, todas as virtudes e a sabedoria de Deus, Pai, Jesus e o Espírito Santo, Trindade excelsa, é uma sabedoria inigualável. Eles conhecem a pessoa na profundidade do Espírito, sabem o que a pessoa quer, sabem o que a pessoa pensa, sabem o que a pessoa idealiza até para o futuro. É por isso que a nossa igreja vence, porque a sabedoria de Deus protege a igreja e não deixa ninguém tomar certas decisões que possa prejudicar a igreja de tal modo que a igreja perca a graça e a unção divina. Então Jesus, desde o início, tomou sempre todas as medidas urgentes e necessárias para salvar a igreja. É por isso, irmãos, que até hoje a gente ensina muito sobre a disciplina. Porque a gente sabe, a pessoa pode dizer que é apostólica,
pode até querer ingressar em algum ministério da igreja. Mas se ela não aceita a nossa disciplina, ela não é inteiramente convertida. Entenderam, amados? Porque uma pessoa que se converte de espírito, alma e corpo à nossa fé, ela, por ela mesma, ela quer obedecer tudo por amor. Ela não quer desagradar a Jesus. Ela não quer entristecer a Santa Vó Rosa. Ela não quer contrariar o irmão Aldo, porque eles são tudo para nós. E eles lutam em nosso favor, para o nosso bem, para nos levar de vitória em vitória até o reino do céu. Então uma criatura convertida, ela sente isso na alma. Porque ela se converteu inteiramente, se consagrou ao reino do céu e ela quer o seu bem e quer o bem da igreja. E uma pessoa que é convertida, se às vezes não vigia muito e chega a praticar algum ato injusto, ela mesmo se sente mal. Ela mesmo se sente incomodada porque pecou. Então ela clama, se arrepende, até chora e pede muito perdão com sinceridade. Perdão, ela pede a Deus em oração, pede perdão a Jesus, que é o Salvador, pede perdão à Virgem Maria Santíssima, que tudo faz para santificar a nossa alma. E pede muito perdão à Santa Vó Rosa, que se não fosse ela, irmãos, esta igreja não existiria e nós não teríamos a oportunidade de conhecer a vontade de Deus em nosso favor. Prezados irmãos, agradeço muito a atenção de todos e os convido que voltem a estar conosco na próxima semana, neste mesmo horário. E junto meditaremos sobre tudo que a Santa Vó Rosa e também o Santo Irmão Aldo fez em favor da nossa igreja. A paz do Senhor a todos e que estes santos dos céus vos abençoem. Amém.